graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Abacuque, capítulo 3, do verso 1 até o verso número 19. Livro do profeta Abacuque, capítulo número 3, verso 1 até o verso número 19. Livro do profeta Abacuque, capítulo número 3, do verso 1 até o verso número 19. Se estiver saindo na transmissão bem, o retorno pode ficar baixinho aqui, não tem problema não. Na transmissão está saindo ok, veja aí por favor. Se for, os irmãos aqui estão me ouvindo. Se lá na transmissão estiverem ouvindo, o retorno aqui pode ficar baixo. Pronto, então segue o jogo aí. Meus irmãos, livro do profeta Abacuque, capítulo número 3, do verso 1 até o verso número 19. Nós vamos, enfim, terminar o livro do profeta Abacuque. O pastor Marcelo, ele me deu o privilégio de mais uma vez terminar um livro. E dessa vez o motivo foi porque a mensagem do domingo passado à noite foi muito dura. Ele disse assim, olha, para você não ficar, o pessoal não olhar para você e você pensar que só prega dureza. Prega uma mensagem também mais tranquila. Capítulo 3 vai terminar com alegria, com esperança. Ele disse assim, olha, prega o capítulo 3 também, porque domingo à noite você deixou todo mundo lá para baixo. Eu disse assim, eu sei, pastor, começou no meu coração a dureza. Mas nós vamos terminar hoje o livro do profeta Abacuque, capítulo número 3, do verso 1 até o verso número 19. Peço que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, a fim de que nós acompanhemos todo o livro do profeta Abacuque no capítulo 3, e os irmãos fiquem atentos à mensagem dessa manhã. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão, ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montando nos teus cavalos, dos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calca aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças.
os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre e as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de corda. Meus amados, fechem os seus olhos, não como se existisse algo especial, mas para que nós concentremos e vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele ilumine a nossa mente e o nosso coração. Santo Deus, nós ficamos maravilhados, ó Pai, porque o Senhor é muito mais do que nós podemos expressar. O Senhor é Deus maravilhoso, Deus poderoso. E o nosso desejo, a nossa oração, é que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Que não seja eu, Mateus, mas o Teu Santo Espírito que habita em mim, possa falar ao coração do Teu povo, ao qual o Espírito Santo habita no meio deles. É assim que nós choramos. No nome santo de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todo sempre. Amém. Horácio Spafford, um homem que é pouco conhecido somente pelo seu nome, mas o produto das suas mãos é conhecido no nosso meio. Ele foi casado com uma mulher chamada Anna, que pegou o seu nome e ficou Anna Spafford. Horácio e Anna, eles tiveram 5 filhos inicialmente. Um menino e 4 meninas. A vida desse homem começa a mudar no ano de 1870, quando ele morava em Chicago, lá nos Estados Unidos. Seu filho de apenas 4 anos morre em decorrência de uma febre. No ano de 1871, a cidade de Chicago, onde ele morava, teve um terrível incêndio. Faz um trava-língua. Teve um terrível incêndio. E Horácio, ele perdeu parte dos seus bens. Ele era um advogado, tinha muitos investimentos, e ele perde porque quase 1/3 da cidade de Chicago foi incendiada. Ele perdeu muito dinheiro na época. Em 1873, estava com viagem marcada para a Europa. Ele ia visitar o grande evangelista Moody, que era amigo de Horácio. Com a sua viagem marcada para a Europa, as malas prontas, ele, a sua esposa e as suas filhas, de última hora, um homem de negócios, não pôde viajar. Acontece que Horácio, então, ele disse assim: olha, vocês vão na frente e depois eu vou. No dia 22 de novembro de 1873, ele manda a sua mulher e as suas 4 filhas numa viagem de navio. Essa viagem não chegou até o final, porque o navio em que elas estavam naufragou. Das 316 pessoas que estavam a bordo, apenas 90 se salvaram. No dia 1º de dezembro, ainda do ano de 1873, Horácio recebe uma carta da sua esposa Ana,
que dizia apenas essa frase: salva, porém só. O texto de Abacuque vai narrar a dor de um homem que escuta a mensagem de Deus, mas ainda com alegria no coração. Quando nós lembramos da mensagem do profeta Abacuque, um profeta que viveu antes do exílio, nós chamamos ele de um profeta do período pré-exílico, estava antes do cativeiro que viria sobre o reino de Judá. Abacuque, no início do capítulo 1, nós lemos isso, nós estudamos isso. Ele ora por um avivamento. Senhor, olha como é que o seu povo está. Nós precisamos, Deus, que o Senhor intervenha. Até quando, Senhor, nós vamos clamar e o Senhor vai ficar calado? Abacuque confronta o Senhor, porque o povo tem pecado e Deus não estava fazendo nada. Abacuque ora por avivamento e Abacuque escuta a mensagem de juízo. O oráculo que vem para o profeta Abacuque é o oráculo de juízo. Não somente Deus escutou e Deus respondeu, mas Deus iria agir imediatamente. Ele iria destruir o povo de Israel. Não completamente, como nós vimos. Iria levantar os caldeus, uma nação amarga e impiedosa. Mas Deus também mostra que os caldeus, que ainda não estavam no seu auge, eles iriam levantar, iriam destruir o povo de Israel, mas também já estava marcada a sua derrota. Então, o profeta Abacuque escuta a mensagem do Senhor. E nesse capítulo de número 3, ele esboça um cântico de uma pessoa que confia profundamente no Senhor, mesmo em um tempo de angústia. Por isso, meus amados, nessa manhã nós vamos meditar sobre da vida o melhor, um cântico de alegria. Da vida melhor, um cântico de alegria. E em primeiro lugar nós vamos observar a alegria pela glória de Deus. Olha que coisa interessante, a primeira coisa que o profeta Abacuque ele traz para nós é a respeito da glória de Deus. Quando nós observamos o capítulo número 3, nós temos já logo uma informação interessante. Essa informação está no início do capítulo 3 e também no final do capítulo 3. Vai dizer que é uma oração do profeta Abacuque em forma de canto. E no final vai dizer ao mestre de canto para instrumento de cordas. É interessante porque essa expressão a gente já escutou algumas vezes. Onde é que a gente escuta essa expressão? No livro dos Salmos. No Salmo, geralmente, naquela letrazinha que está assim, itálico, é aquela que é dobrada, ali a parte inspirada, tá? Aquela que é negritazinha assim, está em cima, não é. Ali foi divisões que algumas traduções colocam, a Sociedade Bíblica coloca, outras Bíblias não tem. Mas o que é itálico assim, ó, que está lá, ao mestre de canto para instrumentos de corda, Salmo de Davi, aquilo dali está no composto original da Bíblia. E aí, o profeta Abacuque, ele fala isso. É um hino, é uma música. Eu vou cantar ao Senhor em meio à tristeza. A primeira coisa que a gente observa é que em meio à mensagem de dor que ele escutou do Senhor no capítulo número 2, ele começa agora a fazer uma apresentação da glória de Deus. Meus amados, nem parece ser a mesma pessoa. Quem era o profeta Abacuque no capítulo 1? Até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai ouvir? Até quando o povo vai fazer impiedade e o Senhor vai ficar calado? Quando o Senhor responde, ele questiona o Senhor: Senhor, o Senhor é um Deus santo? O Senhor é um Deus justo? O Senhor é um Deus soberano? Como é que o Senhor pode estar usando uma nação que é muito mais ímpia? Senhor, os cavaleiros deles, o Senhor mesmo está falando que são como feras selvagens. São uma nação traiçoeira, marcada pela impiedade. Eles vão rir dos nossos príncipes. O profeta Abacuque, no início do capítulo 1 do seu livro, ele está questionando ao Senhor, mas agora o profeta Abacuque está orando e adorando ao Senhor. Ele muda a sua fala. Um homem que antes estava questionando, agora está louvando.
Um homem que antes estava discutindo os propósitos de Deus, agora está adorando ao Senhor por quem Ele é. E meus amados, a situação não tinha mudado. Ao contrário, estava progredindo para que ela de fato acontecesse. Não é porque já passou a tristeza, já passou a dor, então o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, então é por isso que o profeta Abacuque está cantando. Porque passou o choro, agora é a alegria e nós louvamos. Nós muitas vezes interpretamos essa passagem de maneira equivocada. Nós achamos que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, é porque durante o choro nós não podemos louvar e nem se contentar no Senhor. Não, não é isso. A tribulação, a dor, como nós vimos na quarta-feira, o deserto ainda viria. Não somente sobre o profeta Abacuque, mas também todo o povo de Israel. Mas ele já estava louvando e adorando o Senhor por quem Ele é. Em meio à crise, o profeta Abacuque se volta para adorar a Deus. E então, após ouvir, olha o que o texto vai dizer. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Ele escuta o que Deus tem dito para ele. E ele se alarma com aquilo. E então o profeta vai trazer uma das falas mais belas, que é: aviva a tua obra, ó Senhor. Uma das falas mais belas, mas que muitas vezes também ela é mal interpretada. Porque a ideia de aviva a tua obra, ó Senhor, ou de avivamento, como nós conhecemos, ela muitas vezes é mal interpretada ao longo da história. Nós confundimos avivamento com ardor missionário. A igreja presbiteriana da Madalena está passando por um grande avivamento. Vários homens, várias mulheres, várias famílias têm se levantado com o desejo de sair para pregar o evangelho. Longe, não tão longe, perto ou muito perto, as pessoas da igreja da Madalena estão com esse ardor missionário, estão querendo pregar em tudo quanto é lugar. Desde as pessoas que vivem e dormem aqui na frente da nossa igreja, até as pessoas que estão na África, no Japão ou na Europa, o povo da Madalena está saindo. Aí o que é que a pessoa diz? A igreja está vivendo avivamento. É um avivamento que o povo está vivendo. Nós muitas vezes também confundimos avivamento como algum tipo de paixão por Cristo. É aquele louvor animado que o povo está aqui sentindo, sabe aquele feeling que aí quando toca, geralmente é quando dá aquele mi menor, aí dá aquele agudão assim, aí a pessoa dá aquele levante, aí levanta a mão e fica aquele negócio todo, aí a gente olha, eita, essa igreja está passando por um avivamento. Ou então não. Ou então o avivamento é quando a igreja ela está passando por um período de oração, e ela ora, e ela está orando, e ela está orando muito, e aquilo começa a viver vigílias, e mais vigílias, e o povo está falando em língua, e está aquele negócio todo, e está todo mundo profetizando, e está falando o que acontece com um e com o outro, e parece que o Espírito está se movendo no meio daquele povo, aí alguém olha de longe e está dizendo o quê? Essa igreja está passando por um avivamento. Nós achamos que tudo isso é avivamento. Mas o texto, quando está falando para a gente sobre avivamento, sobre avivar a obra que é do Senhor, é aviva a tua obra, ó Senhor. A ideia por trás dessa expressão que o profeta Abacuque coloca, é ele dizendo: Senhor, tudo aquilo que o Senhor já decretou, tudo aquilo que o Senhor já ordenou, desde o início, que ela possa ser contínua. Por isso que é aviva a tua obra ao Senhor no decurso dos anos. Nós não estamos falando de um avivamento num período, ou numa igreja, ou numa cidade reservada, não. O profeta Abacuque está falando: aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos. É por toda a eternidade, a tua obra, os teus feitos, aquilo que o Senhor faz. Ele complementa: faze-a conhecida
Meus irmãos, se nós observarmos as histórias do grande avivamento, não foi quando o povo estava animado, esquentado, não. Era quando o povo estava vivendo aquilo que Deus ordenava. Era quando o povo estava fazendo aquilo que Deus ordena na sua palavra, que é buscar Ele. Que é viver pautado nas Sagradas Escrituras a todos os passos. O profeta Abacuque não está rogando por algo para que ele e o povo de Israel pudesse de alguma forma se sobressair ou desfrutar, para que eles fossem marcados por um avivamento. Não, ele está falando, Senhor, é a tua obra que tem que aparecer. É avivar a tua obra no decorrer dos séculos, que aquilo que o Senhor decretou, aquilo que o Senhor determinou, aquilo que o Senhor já escreveu na eternidade, possa se cumprir e o teu povo possa entender e viver isso por todos os dias. Porque sabe o que cabe? Não somente ao profeta Abacuque, mas a todos nós, é o que ele complementa no final do verso 2. Na tua ira, lembra da tua misericórdia. O profeta Abacuque sabe que um avivamento também é marcado pela justiça de Deus sobre o povo. O profeta Abacuque não está pedindo algo extraordinário, mas somente que os decretos de Deus possam se cumprir. Mas uma coisa que ele roga é, Senhor, na tua ira, eu sei que vai vir a tua ira. Olha a diferença desse homem no capítulo 3 para aquele homem no capítulo 1, quando ele questionava o Senhor. Ele perguntava a Deus, por que o Senhor vai fazer isso? Por que o Senhor vai mandar os caldeus? Por que o Senhor vai mandar o juízo? Agora o profeta Abacuque não mais questiona. Ele está conformado. Ele disse, Senhor, na tua ira, eu sei que vai vir a tua ira. Eu só te peço uma coisa, que venha a tua ira com a tua misericórdia. Eu sei que o Senhor vai depositar a sua ira santa, justa e soberana sobre nós, mas que também seja marcado pela sua misericórdia. Abacuque, ele continua adorando a Deus e lembrando aquilo que o Senhor fez. Olha como é que é interessante, vai dizer assim, Deus vem de Temã a Parã. Temã e Parã são locais que na peregrinação do deserto, no período pós-êxodo, são associados à glória do Senhor. Ele está falando, esse Deus que nós queremos que a sua obra seja avivada, Ele é um Deus que é marcado pela glória espalhada sobre a terra. Abacuque sabe que está diante da presença de um Deus glorioso, e por isso que ele sabe que o que ele merece é somente se prostrar, se render e o corar de vergonha e dor. Abacuque não está diante da presença de Deus e está com vontade de pular, dançar, gritar, correr, espernear, saltitar, ir para um lado, ir para o outro. Não. O que Abacuque faz quando está na presença de Deus é a mesma coisa que Moisés fez. Ele tira as sandálias, ele cobre o rosto. É a mesma coisa que o profeta Isaías fez. Ele reconhece, ele diz, ai de mim! Ele diz que ele não pode pregar porque ele é um homem impuro. É a mesma coisa que o apóstolo João, escrevendo Apocalipse, para dizer que quando ele viu aquela luz grandiosa, ele cai como se estivesse desfalecido, porque era a glória de Deus, era a presença de Deus, e ele reconhece que é para o Senhor aquilo. E o que ele deve fazer é se prostrar, é reconhecer e adorar. Esses homens que estiveram diante da presença de Deus, eles sabem que somente o Senhor verdadeiro merece honra, glória e reverência de todos. Mas o que é que aconteceu para que o profeta Abacuque pudesse mudar toda essa compreensão do capítulo 1 até o capítulo 3? Ele está escutando a voz do Senhor. Ele está escutando e ele começa a falar aquilo que o Senhor fez. Ele diz, tem ouvido, Senhor, as tuas declarações, e olha o que é que ele vai falar no versículo 6. Ele faz tremer a terra, ele sacode as nações, ele esmigalha os montes primitivos, ele começa a declarar tudo aquilo que o Senhor já tinha feito. Tudo aquilo que o Senhor já tinha feito, o profeta Abacuque começa a relembrar. Abacuque ouviu a voz do Senhor. Ele escutou a mensagem dos céus. E por isso ele rende a glória a Deus.
ele adora o Senhor. Ele passa de um questionador das ações de Deus a um adorador da glória de Deus em meio às dificuldades. Não mudaram as circunstâncias. O que mudou foi o coração de um homem. Nós estamos vendo da vida ao melhor um cântico de alegria. Em primeiro lugar, nós vimos que alegria pela glória de Deus. Em segundo lugar, nós vamos ver alegria pelo poder de Deus. Volte seus olhos do verso 8 até o verso de número 15. Olha o que o texto vai dizer para nós. Verso 8 só. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montando nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. O profeta Abacuque agora, depois de adorar o Senhor, ele vai reconhecer a força do Senhor. Ele adora a Deus por quem Deus é. E agora ele vai reconhecendo sobre como o Senhor ele é poderoso. E a primeira coisa, a gente pode dividir esse segundo aspecto da alegria pelo poder em duas partes. A primeira é a exaltação do Senhor sobre a criação. Ele vai falar como Deus tem o domínio sobre os elementos da natureza. O Senhor comanda sobre a natureza. Os fenômenos da natureza, Deus tem um controle. Olha como é interessante, porque o profeta Abacuque, ele começa a lembrar quem foi que fez a natureza. Se nós lembrarmos lá do nosso catecismo, nossos símbolos de fé de Westminster, vai perguntar como é que o Senhor ele criou o mundo. E vai dizer que foi pelo poder da sua palavra. Deus ele ordena e passa a existir. Nada acontecia e tudo passou a existir por causa do poder da palavra do Senhor. Deus, ele diz. A mensagem central dos primeiros versos da Bíblia, além de que o Senhor sempre existiu, é: o Senhor diz, haja luz, houve luz. O Senhor diz, separem-se as águas do firmamento, e elas separam. O Senhor diz que hajam os luzeiros, e acontece. O Senhor diz que tem os animais, e eles passam a existir. O Senhor diz, o Senhor fala, o Senhor comanda, o Senhor tem poder. Ele tem a palavra que decreta tudo sobre a natureza. Aí o texto vai dizer que não tinha ainda acontecido uma coisa, que era chuva. E então, mais uma vez, o Senhor ordena, o Senhor verbaliza que tem a chuva. Só que também é o Senhor que ordena os grandes fenômenos. É o Senhor que diz: tenha muitas águas como de um dilúvio. É o Senhor que diz: você pode orar, você pode colocar aqui, a madeira cheia de água encharcada, encharcadíssima, e eu vou vir com fogo consumidor. É o Senhor que responde a Gideão, dando chuva em local específico, porque o Senhor tem poder também sobre a natureza e sobre a criação. Aquilo que nós não sabemos, que nós não temos como prever, e principalmente aqui em Recife, que a gente brinca que tudo que a APAC fala é o contrário. Você diz que vai fazer chuva, vai fazer sol. Você diz que vai fazer sol, vai fazer chuva. Nós temos que estudar as possibilidades. E o que é que nós podemos fazer? Entre muitas aspas, fazer uma previsão do tempo. Deus não faz previsão do tempo. Ele tem a determinação sobre o tempo. O profeta Abacuque exalta o Senhor sobre a criação. Só que ainda sobre esse segundo aspecto da alegria pelo poder de Deus, o profeta Abacuque ele faz a exaltação do Senhor sobre as criaturas. Porque diferentemente de como foi no Éden, que a criação passou a existir pelo poder da palavra, o homem ele passa a existir, e nós diferenciamos de criação, é toda a criação, e criatura é o homem, porque ele possui a imagem e semelhança de Deus, ele é feito das mãos do Senhor.
É o Senhor, Ele pega do pó da terra, molda o homem e sopra o fôlego divino. O fôlego de vida. E então a criatura passa a existir. Abacuque reconhece que Deus não é somente um Deus que pune a Israel ou a Babilônia, mas presta atenção o que é que ele vai dizer no final do verso 12. Na tua ira, calca os pés às nações. Na tua indignação, o Senhor marcha pela terra. Abacuque sabia que estava vindo um inimigo chamado Babilônia, que iria caminhar para a destruição de Israel, que viria com os seus carros e os seus cavaleiros para ao fio da espada matar muitos e saquear. Só que Deus, ele não marcha somente um determinado país ou uma determinada região. O texto vai dizer que o Senhor marcha pela terra. O poder do Senhor cobre a terra. Ele consegue observar e controlar toda a terra. E na ira ele calca, não é somente uma nação ou sobre um império. O Senhor calca os pés, o Senhor crava os pés das nações. De todos. O Senhor tem poder para exterminar a tudo e a todos. E Abacuque reconhece isso. Só que o grande ponto aqui, o grande ponto do capítulo 3 é esse verso 13. Eu gostaria que você voltasse os seus olhos ao texto. Vamos ler todos juntos o verso número 13. Você também na sua casa. Olha o que é que o texto vai dizer para a gente. Pega no 12 e o 13, só para fazer o contraste. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, calca aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Olha o que o profeta Abacuque vai dizer. O Senhor tem poder para punir tudo e todos. O Senhor tem poder para exterminar as nações. Deus não é aquele rei que tem um império que, olha, eu tenho que atacar aqui, dividir meu império por aqui para a gente fazer uma emboscada e ter mais vantagem. Não, ele marcha por toda a terra, ele pode exterminar a tudo e a todos em qualquer momento. Olha o poder do Senhor que é exaltado no final do verso 13 aqui. O Senhor fere o telhado e descobre o fundamento, ele vai de cima a baixo com o poder. É como que quem vem matando de cima até embaixo, eu descubro o telhado e arranco o fundamento. Eu tenho o poder para tirar o seu sustento. Mas olha o que é que ele vai dizer. Mas tu sais para o salvamento do teu povo. O teu povo vai ser salvo. O Senhor tem poder para destruir todas as nações, mas o Senhor vai salvar o seu povo. Olha que coisa maravilhosa, meu amado, minha amada. O Senhor tem poder para exterminar a tudo e a todos, mas Ele não vai fazer. Por quê? Porque aviva a tua obra, ó Senhor. E a palavra de Deus fala que por meio de um descendente, a descendente da mulher, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, inauguraria o reino dos céus, e ele seria morto, ressuscitaria. Esse é Cristo, e ele está sendo dito aqui, ele salva o povo, porque ele vai fazer o quê? Salvar o seu ungido. Ungido aqui é o Messias, é uma fala messiânica do profeta Abacuque. Jesus Cristo, o Emanuel, o ungido, Cristo, o ungido. Deus, Ele não vai destruir toda a nação de Israel por amor à sua promessa, por amor à sua palavra. É por isso, meus amados, que nos momentos de dificuldade, nós temos que nos apegar nas promessas do Senhor e não naquilo que nós temos sentido, porque o nosso sentimento é traiçoeiro, o nosso sentimento é instável, o nosso sentimento é volátil, muitas vezes ele vai de acordo com as circunstâncias, então nós podemos titubear e cair, mas se nós estamos confiados na promessa do Senhor,
que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que seja pego em engano. O Senhor tem a sua palavra que permanece para sempre. Deus, Ele não vai destruir a nação de Israel por completo. Olha que coisa interessante, eu vou mandar os caldeus, eles vão vir, eles vão derrubar, eles vão destruir, mas não completamente, porque eu vou salvar o meu povo através do ungido, e o meu ungido, a semente já está correndo por aí. Sempre vai ter um remanescente fiel em Israel. É por isso que o texto das Sagradas Escrituras no Novo Testamento vai falar sobre perseguição da igreja, sobre as tribulações que a igreja vai enfrentar, mas sempre vai ser fundamentada sobre as portas do inferno não vão prevalecer. A igreja pode ter suas portas fechadas, as suas portas físicas, sim. A igreja pode começar a ser perseguida de fato e de direito, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, sim. Muitos cristãos poderão ser mortos, não em arenas, mas em prisões, em calabouços, em fuzilamento, sim. Mas ainda Deus vai preservar um remanescente. Ainda o Senhor vai guardar, porque Ele disse que o inferno não iria prevalecer sobre a sua igreja. É por isso que Israel poderia ter a certeza que alguns iriam ser salvos, para preservar essa linhagem até a chegada de Cristo. Isso é maravilhoso, porque essa é a palavra que Deus já tinha prometido, muito antes do profeta Abacuque, e não tinha mudado. E depois do profeta Abacuque, não mudou. E então o profeta, ele adora o Senhor pelo seu poder. Abacuque, ele adora a Deus porque ele conhece os seus feitos. Abacuque adora a Deus porque ele conhece a sua palavra, conhece a capacidade e o domínio que Deus tem nas suas mãos. Porque quando as possibilidades dos homens se esvaem, o domínio de Deus se mostra perene. Grave isso, meu amado. Quando as possibilidades dos homens se esvaem, o domínio de Deus se mostra perene. Nós estamos meditando sobre Davi, ou melhor, um cântico de alegria. Em primeiro lugar, nós vimos a alegria pela glória de Deus. Em segundo lugar, nós vimos a alegria pelo poder de Deus. Agora nós vamos ver em terceiro lugar, a alegria pela presença de Deus. Volte seus olhos ao texto mais uma vez. Verso de número 18. Olha o que é que o texto vai dizer para nós. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Essa terceira parte vai do verso 16 até o verso 19. E no verso 16, é como se o profeta Abacuque estivesse fazendo uma recapitulação do seu registro aqui. Ele vai dizer, eu ouvi o Senhor, e o meu íntimo se comoveu. A ideia de comover não é uma comoção boa, mas é de medo. Ele vai completar isso. Eu ouvi a sua voz, tremeram os meus lábios. O profeta Abacuque escuta a voz do Senhor, escuta aquilo que Deus disse que iria fazer, e o seu íntimo fica trêmulo, temeroso. Ele vai dizer que o seu pecado fica latente, ele começa a desconfiar de Deus. A sua confiança se esvai. Ele vai dizer isso, os meus joelhos vacilaram. Mas aqui Abacuque, ele entende que ele deve esperar. Nós vimos isso sobre a torre de vigia. Eu devo esperar. Eu não vou mais questionar Deus o porquê a situação está assim, mas eu vou esperar no Senhor e aguardar o que Ele tem para mim. Abacuque, ele aceita e sabe que vai vir a dor. Mas em meio às dores, o profeta Abacuque, ele escreve, ele esboça versos, um dos versos mais lindos que a Bíblia tem, que são o verso número 17 e o verso 18, e ele começa a falar
sobre situações hiperbólicas, situações que de fato são hipotéticas, mas seriam algo estrondoso se de fato acontecesse. Ele coloca no exagero, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. O profeta Abacuque, ele abrange duas áreas da vida: segurança e alimento. Ele vai falar, olha, se não tiver figueira, se não tiver videira, se não tiver oliveira, se os campos não produzirem. Ele está falando sobre o alimento. Basicamente, meus amados, isso daqui era a estrutura gastronômica do povo de Israel. O vinho, o azeite e o trigo para o campo. Basicamente era isso aqui que o povo de Israel se alimentava. Ele estava falando, se nós não tivermos alimento, e alimento é uma coisa básica para a nossa vida. Eu não sei quantos de vocês, o pastor às vezes de manhã vai demorando, aí depois tem uma aula de escola dominical, aí a gente já começa a olhar assim, eita, já deu, hein? Opa, pastor, já está começando a roncar aqui um pouquinho. Aí a professora de escola dominical já vai ter que dar aula agitado, porque já tem um povo franzindo assim a testa, se apertando de fome. Você já deve ter conhecido alguém que é assim. Eu sou uma pessoa tranquila, só não me deixo com fome. Você conhece alguém que é assim? Todo mundo conhece alguém que é assim. A pessoa é a maior paz, mas ela está ficando com fome, começa a fechar a cara, fala diferente, fica agoniado para um lado para o outro. Você não consegue resolver nada com essa pessoa porque ela está com fome. Tiveram uns apontamentos aqui, mas eu não percebi muito não. Aí na casa deve ter tido, mas não aponte não. Porque o alimento é uma coisa básica. Se Deus quiser, em breve, eu serei pai. Não é porque a Gabi está grávida? Ainda não. Não ia fazer um anúncio assim, não. Ia fazer um negócio mais diferente. Mas em breve, eu quero em breve ser pai. E o que eu escuto, o que eu leio, o que eu vejo com os meus amigos, minhas amigas, quando assim, ó, nasceu, esse menino só quer comer. Porque é uma coisa básica, é uma coisa que nós necessitamos. É inerente a nós. Não tem como ter vida se não tem alimento. E o profeta Abacuque está dizendo, mesmo se não tiver alimento. Eu não sei quantos de vocês se lembram. Segunda quinzena de março. Suspeita do primeiro caso de Recife. Que estava tendo de Covid. Eu não sei quantos de vocês... Eu já não estava nesse grupo, tá, meus amados? Eu presenciei porque foi uma coisa ocasional. Já era o dia da feira da gente. Meu amiguinho, eu me assustei. Aí eu entrei no grupo também. Não entrei inicialmente, mas depois entrei. Estava lá para fazer a feira e quando eu vi, estava cheio de gente. E aquelas pessoas que pegavam 1 quilo de feijão, estavam pegando um saco. Aquelas pessoas que pegavam um biscoito, estavam pegando um fardo. Aquelas pessoas que pegavam refrigerante, estavam pegando uma caixa. Porque estavam com medo que ia faltar alimento. Porque estavam com medo que ia ter um lockdown, ia fechar tudo, não ia poder comprar nada. E elas iam ficar sem o alimento. Então saíram desesperadas. E eu estava ali naquele meio para comprar só algumas coisas, fiquei, vai acabar também. E eu fiquei desesperado. Porque houve um rumor que talvez podia acontecer que tivesse algo assim. As pessoas já ficaram dessa forma. O profeta Abacuque não, ele disse assim, Senhor, pode vir. Ainda que não tenha o alimento. Só que a segunda coisa que o profeta Abacuque ele também vai colocar é sobre segurança. Olha o que ele vai dizer. E os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Mesmo que os meus animais eles sejam roubados, ou seja, estão cada vez mais violentos, nós não temos segurança.
E segurança é outro aspecto da nossa vida que mexe muito conosco. Olha Recife. Eu não tenho como fazer esse teste com os irmãos aí, eu vou fazer aqui. Quantos aqui moram em apartamento? Eu também moro em apartamento. Quantos aqui moram em apartamento porque é mais seguro? Todos que levantaram a mão que moram em apartamento porque é mais seguro. Não somente isso, em outras comunidades, mas pode ser que você seja a mesma coisa, porque a nossa cidade é violenta, porque a gente tem medo de levar um tiro, a gente tem medo de ser abordado quando chega em casa. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, não garante a nossa segurança ainda. Não garante. Nem morar em casa e você ter uma casa com um muro e ter como é que é aquele negócio lá? A cerca elétrica e um cachorro e um alarme e um marido brabo ou qualquer outra coisa, ou até mesmo uma arma, qualquer coisa, não vai garantir a sua segurança. O profeta Abacuque sabe disso. Mesmo que nós não tenhamos segurança. Aí o profeta vai falar aquele verso que nós lemos e vamos ler mais uma vez. Todavia, eu me alegro no Senhor. Todavia, eu exulto no Deus da minha salvação. Sabe do que o profeta Abacuque está falando? É uma palavrinha que está na moda aí da teologia. Contentamento. Todavia, eu me basto no Senhor. Posso não ter alimento, posso não ter segurança, pode ser que esteja faltando comida, pode ser que a galera esteja roubando aí no grito. Eu me basto no Senhor. O grande segredo do contentamento é a nossa suficiência em Cristo. E nós temos o entendimento de que Cristo é suficiente para preencher a nossa vida. Os irmãos percebem que não mudaram as circunstâncias? Ao contrário, estava vindo a galope. Estava chegando os babilônicos ainda. Os caldeus estavam por vir. Mas o profeta Abacuque já dizia, eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Senhor. Eu tenho pouquíssimo tempo de ministério, mas já alguma caminhada de igreja. E na igreja eu conheci uma irmã, que ela dá um testemunho muito lindo. Ela disse assim uma vez para mim, pastor, eu não peço mais nada a Deus. Não é porque eu não preciso não, mas é porque uma vez eu orei ao Senhor, para que Ele convertesse o coração do meu filho, que estava preso. E Deus assim o fez. Deus converteu o coração do meu filho. Meu filho hoje é crente. O que é que uma mãe vai pedir mais a Deus? Eu não preciso pedir nada. Deus já sabe tudo que eu tenho. Eu só tenho a agradecer. E às vezes quando eu ia para o culto de oração... Às vezes que eu dirigia o culto de oração e a irmãzinha estava lá e tinha um momento de pedidos, ela estava calada, ela só dizia assim, o Senhor sabe do que eu preciso, mas quando era agradecimento, aquela irmã tomava o culto de oração quase todo. Eu tenho a agradecer a Deus por isso, por aquilo outro, porque Deus é bom. Tenho a agradecer pela dificuldade, tenho a agradecer porque eu não consegui pagar uma conta, mas Deus me ajudou. Tenho que agradecer porque Deus me trouxe a enfermidade, tenho que agradecer a Deus por isso, agradecer. E aquela irmã vivia uma vida de agradecimento ao Senhor. Uma vida de alegria, de suficiência. O profeta Abacuque está falando, mesmo que tudo esteja ruim, não tem nada cooperando, eu não vou ficar assim, por que Deus eu? Por que isso comigo? Por que logo comigo? O que é que você tem de mais, hein? Como diz um ditado futebolístico, quem é você na fila do pão? Por que eu? Você fez alguma coisa diferente de todo mundo na humanidade para que você não tenha dores? Não! Está sujeito às dores de todos.
O profeta Abacuque não fica mais porque eu fui o profeta responsável por ouvir essa mensagem e passar essa mensagem. Porque eu, Senhor, porque isso aconteceu no meu período? Porque eu não sou o profeta Jonas, que foge, mergulha no mar, o Senhor manda um peixe para salvar aquele homem. O profeta Jonas pregou de qualquer jeito, saiu correndo assim, o Senhor vai me salvar o povo, viu? Se arrependa aí, quem se arrepender vai morrer todo mundo. Jonas, uma cidade que era para percorrer em 3 dias, ele corre em meio dia só e todo mundo se salva. Eu queria uma mensagem dessa, Senhor. Eu queria era pregar oráculo de salvação. O Senhor me manda oráculo de juízo para o povo? Por que eu? Quantas vezes nós nos pegamos assim? Porque eu, Deus. Aí a gente fica assim, por que tudo tem que acontecer isso comigo? Isso já acontece desde cedo na nossa casa, quando a mãe da gente, ou o pai da gente manda fazer alguma coisa, a gente faz o quê? Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Sabe por que você tem esse sentimento? Porque você é uma pessoa egoísta. Credo, pastor, você tinha dito que a mensagem ia ser mais tranquila, está sendo. Mas porque você é uma pessoa egoísta. Você vem para o culto e se sente mal porque você quer ser agradado. Você não vem com o sentimento de prestar culto a Deus, você vem para assistir um culto. E faz toda a diferença você entender que você vai prestar um culto e você vai assistir um culto. Porque a sua vida toda é voltada para você. O profeta Abacuque, ele olha agora de maneira diferente, ele diz assim, eu me alegro no Senhor. Perceba, o profeta Abacuque em nenhum momento diz assim, tá massa, Deus, pode mandar. Deus está pouco, manda os persas também, quebra tudo. Não, ele não está alegre com as circunstâncias. Não sei se você não percebeu isso, as circunstâncias não mudaram e ele não está alegre com as circunstâncias. Mas ele está suficiente no Senhor. Ele sabe que é Deus que tem que preencher o coração dele. É Deus que tem que inundar um coração vazio e seco. Não era a invasão do Império Babilônico que ia moldar ou guiar o seu sono. Ele estava agora confiado no Senhor. É a mesma coisa que o salmista no Salmo 1 vai dizer. O justo, ele é como uma árvore. Ele é frondoso, ele tem as suas raízes profundas. Ele não é como a palha. A palha sem vida, seca, morta. A palha é sujeita ao vento. Sopra, pode subir. Acabou o vento, ela desce. A árvore não. A árvore está ali, permanente. Não por ela, mas porque ela está enraizada. Isso é viver pela fé. É isso que é fé. É por isso que o profeta Abacuque vai dizer, o justo vai viver pela fé. Podem acontecer coisas terríveis, mas você confia naquilo que você acredita. É por isso que fé e razão, fé e certeza, fé e conhecimento andam lado a lado. Você acredita naquilo que você confia. A fé não é um pensamento positivo, mas é a certeza numa promessa. A gente confunde fé assim, mas eu tenho fé que amanhã não vai chover e eu vou para a praia. Mas não vai, não chove. A gente começa a imaginar o céu aberto, os raios de sol. A gente começa a imaginar a gente já com calção, ou com o biquíni, ou com a sunga, já passando protetor, já colocando a barraquinha, já vai ter aqueles caras vendendo caldinho, e ovo de codorna vencido, e aquele negócio todo, você já fica imaginando aquilo. Aí você acha que isso é fé. Porque você está pensando muito que isso vai acontecer, você está querendo muito que isso aconteça, aí uma pessoa olha para você e diz assim, essa pessoa tem fé. Não é isso. Eu tenho até medo do que é que o povo está falando no chat aqui. Mas fé não é isso. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer, a fé é o firme fundamento daquilo que nós acreditamos. Nós temos a certeza. O John Stott, ele escreveu sobre isso. É uma fé que pensa. É uma fé racional. Não é racionalizando simplesmente a fé. A gente não crê nas coisas que são comprovadas por A mais B. Nós acreditamos, nós temos fé na palavra de Deus, que Ele já prometeu. E Ele disse que aqueles que se alegrassem e fossem suficientes nele, seriam felizes. Não é que teriam a vida toda boazinha, não é isso, mas eles seriam completos, independente da circunstância.
Isso é viver pela fé. É você acreditar que por mais que as pessoas te deixem, os seus familiares te traiam, por mais que as pessoas não deem aquele bom dia que você queria, ou que você receba aquela alegria no trabalho que você esperava, ou que a situação política, econômica, social, financeira, geológica, estratosférica do Brasil não esteja boa, nós somos suficientes em Cristo, porque nós temos fé na palavra de Deus. Meus amados, quando nós observamos esse texto, alguns desafios vêm à nossa vida. O primeiro deles é confiar na palavra de Deus, que não tarda e sempre irá se cumprir. Deus tinha dito ao povo de Israel: andem nos meus caminhos. O pacto é simples. Eu estou fazendo comigo mesmo. Vocês só têm que obedecer. Obedeceu, bênção. Desobedeceu, juízo. É simples. E o povo vinha sucessão de desobediência. Sucessão de desobediência. Deus levanta uma nação inimiga. Mas ainda na palavra de Deus, ele disse que os babilônicos, os caldeus iam chegar. Mas eles também iriam ser destruídos. E assim aconteceu. O profeta Abacuque não visualizou isso. Nem visualizou a subida, nem visualizou a descida. Mas aconteceu. E Deus já tinha decretado. O segundo desafio é que nós precisamos confiar na força do nosso Criador. É Ele quem dá ordem, meus amados. A palavra de coronavírus, continuar ou não, vem do Senhor. O nosso sentimento de já deu, ele é legítimo. Todo mundo conversa assim, já deu, já deu. Já deu, mas para Deus não. Porque se já tivesse dado, já tinha acabado. É Ele que tem poder. É por isso que nós chegamos ao nosso terceiro desafio dessa manhã. E o grande ponto do capítulo 3 é nós confiarmos que da nossa vida o melhor é nos alegrarmos em Deus. A coisa mais preciosa que nós teremos é a presença do Senhor. É isso que Moisés fez. Depois do povo ter feito o bezerro de ouro, o Senhor olha para Moisés e diz assim, eu prometi, eu vou cumprir. Eu vou dar a terra, vou guiar vocês por lá, vou mandar um anjo, mas eu não vou. Aí Moisés se vira para Deus e diz assim, não, Senhor. Não nos faça subir daqui sem o Senhor. A gente quer ter o Senhor. A gente não quer saber da terra. A terra não é nem boa. O que nos faz uma nação diferente das outras é a tua presença, Deus. Nós queremos é a tua presença. Nós queremos é o Senhor conosco. Nós queremos é Cristo, porque Ele é o Manuel. Ele é o Deus conosco. Nós queremos é Jesus. É por isso que o tempo todo na pandemia nós orávamos e vamos continuar orando. Senhor, que esteja bom, que esteja ruim. Mas a única coisa que nós não abrimos mão é, nós não queremos deixar de ter a tua presença. Meus amados, preste atenção numa coisa. Sabe por que os ímpios, eles amam e adoram essa terra? Sabe por que os ímpios, eles querem tanto prolongar a vida aqui na terra? Eles querem desenvolver a ciência, se congelar e para que eles possam viver sempre aqui na terra. Sabe por que eles amam os prazeres da terra? Sabe por que eles amam estar aqui nesse país, aqui nesse mundo? É porque no fundo, por causa da lei de Deus que é cravada em cada um dos corações, eles sabem que é o único local que eles vão ter alegria. O ímpio sabe que aqui é o único local que eles vão ter lampejos da graça comum de Deus. Eles não sabem isso teologicamente, mas no fundo eles sabem. Porque quando eles pensam em eternidade, eles pensam em incerteza. Quando eles pensam em eternidade, eles não sabem para onde vão. E no fundo eles sabem que se for para receberem o que merecem, irão para o mal, irão para a destruição. É por isso que os ímpios amam tanto essa terra. Amam tanto e querem viver tanto.
E esse é o grande ponto de diferenciação entre os ímpios e os justos. Os justos, tá, a gente pode viver bem aqui, é massa, ter uma casa boa, ter um carro, ter umas roupas legais, poder comer, sei lá, no coco bambu ou também comer em burger, fazer uns negócios diferentes, ou então viver uma vida difícil, não importa. Porque eu sou suficiente em Deus e eu sei que vai ter um dia que eu vou estar caminhando em ruas de ouro. Eu sei que vai ter um dia em que eu não vou estar mais ceando aqui um pãozinho e um pouquinho de suco de uva. Não, eu vou estar participando de um banquete eterno e celestial. Isso porque essa suficiência em Cristo nos basta aqui nessa terra. Nós não podemos caminhar como os ímpios que se apegam às coisas daqui e a sua alegria, ela é circunstancial, a sua alegria ela é volátil. Nós devemos nos alegrar no Senhor. É por isso que nós cantamos que esta paz que nós sentimos na nossa alma não é porque está tudo indo bem ou está indo mal, é porque nós amamos e louvamos ao Senhor. É por isso que nós cantamos que ainda que a terra, ela não deu o seu fruto, a vida não deu o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, a terra trema, nós iremos confiar, iremos ter fé na palavra. Por quê? Porque Deus é quem tem todo o poder, nós cantamos isso no hino. E nós, pecadores, que vagueamos, o que é que nós fazemos ao nosso Criador? Nós cantamos um hino ao Senhor, assim como Abacuque fez. Assim como Abacuque fez. Eu sou suficiente e contente no Senhor. Não é porque eu sou suficiente não. Mas Cristo ele é suficiente em mim. Então eu estou completo. Eu estou inteiro. E os momentos da vida, quer seja pandemia, quer não, eu estou alegre. Porque eu lembro o que Deus fez. Sim, eu sei que os irmãos estão querendo saber o final da história do menino Horácio. Horácio, depois de todas essas tragédias, começando em 1870, seu filho morre, tem um incêndio, e depois as suas 4 filhas morrem. Horácio, quando ele lê a carta da sua esposa, que era a única sobrevivente da sua família naquele acidente, ele pega um navio e vai se encontrar com a sua esposa. Então, mais ou menos no local onde aconteceu o naufrágio, Horácio entra na sua cabine, senta e começa a escrever. E o fruto que nós conhecemos de Horácio é isso aqui, ó. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Esse homem compõe um hino de número 108, como nós conhecemos, aflição e paz. O hino que fala sobre felicidade, sou feliz com Jesus, nasce de um coração que estava amargurado, com luto, mas ainda assim, contente, porque ele sabia que a alegria dele deveria estar no Senhor. Eu convido não só os irmãos que estão aqui a ficarem de pé, mas você aí na sua casa também. E nós vamos cantar o hino Aflição e Paz. E nós vamos depois orar ao Senhor. Mas vamos cantar juntos, celebrando a Deus, nos alegrando no Senhor, porque nós conseguimos estudar mais um livro da Bíblia. Nós conseguimos mais uma vez adorar o Senhor, aprender da palavra do Senhor com o profeta Abacuque. Hino número 108, aflição e paz. Louvemos ao nome do nosso Senhor. Se
Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meus amados, nós encerramos essa mensagem com a esperança de que a nossa felicidade, a nossa alegria vem do Senhor. O coronavírus pode querer assaltar os nossos lares e ceifar as nossas vidas. A crise financeira, ela pode apertar. A crise política, ela pode desanimar. Mas a nossa alegria está no Senhor, que um dia irá nos levar. Vamos orar ao Senhor mais uma vez?